Vamos lá. Eu queria fazer um bloco especial agora. Se vocês viram o debate do Lula com o Bolsonaro, vocês viram que o orçamento secreto estava em pauta, né? Inclusive, se a gente tem observado tanto o primeiro turno quanto o segundo turno das eleições, o orçamento secreto é uma das coisas que pauta muito debate. E eu acho que seria bastante adequado eu explicar o que é o orçamento secreto e qual é o problema. Porque é possível que algumas pessoas ainda não saibam do que se trata ou como ele funciona. Eu sei que isso já foi explicado ad nauseum, mas não custa nada explicar de novo, porque isso é importante pra gente compreender o cenário político e é importante pra gente compreender o resultado das eleições. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre o orçamento secreto? Então vamos lá. Todo ano, o Congresso aprova a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Parte desse orçamento, aprovado na Lei Orçamentária Anual, vai para emendas parlamentares. O que são emendas parlamentares? São recursos que os deputados destinam para suas bases. Antes do governo Bolsonaro, as emendas comuns eram as emendas individuais. Qual que é a questão? Essas emendas individuais, elas são bastante transparentes, grosso modo, né? No sentido que dá para saber qual parlamentar usou onde e para quê. Só que, durante a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 para 2020, o Congresso ampliou um outro tipo de verba, que é a emenda de relator. Então, como eram as emendas antes? Eram emendas individuais. Você sabia qual parlamentar usou, para onde, por quê. Eles ampliaram a emenda de relator, que era uma coisa que já existia, tá? Já existia, mas era muito diminuta. A questão foi, 30 bilhões do orçamento foram para as emendas de relator. Como? Como que uma fatia tão grande do orçamento foi para as emendas de relator? Tirando dos ministérios. Então, se tirou parte do orçamento dos ministérios e se alocou nessas emendas de relator. Ou seja, se transferiu o poder do executivo para o legislativo. E aí vocês estão entendendo como a coisa está se configurando aqui? E por isso que o Lula vive dizendo que o Bolsonaro não manda mais nada? Que ele é refém do Congresso? Então, isso é uma coisa que foi aprovada em 2019 para ser executada em 2020, tá? Por que chama de relator? Porque o relator do orçamento, que é um cara lá do PSD, centraliza os pedidos dos parlamentares e envia para os ministérios executarem. Qual que é a questão? Esse processo de centralização no relator não tem transparência. A gente não sabe qual parlamentar solicitou, qual recurso foi solicitado, para qual finalidade. A gente não sabe nem se o pedido foi atendido. Então, esses bilhões estão sendo usados sem transparência nenhuma para gastos em redutos eleitorais, em obra, compra de equipamento, realização de procedimento médico, etc, etc. Tá bom? O que o Bolsonaro tem a ver com isso? O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Porque o Bolsonaro o tempo todo fala, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é coisa do Congresso. Então, por que de repente, no governo Bolsonaro, o Congresso conseguiu controlar tanto o orçamento tirado dos ministérios? Então, primeiro a gente tem que lembrar um pouco de como o governo Bolsonaro foi se configurando, né? O Bolsonaro, ele se elege sob uma plataforma de ser antissistema. E uma das coisas que ele vivia falando quando ele foi eleito é, eu não vou me dobrar ao centrão, né? O próprio filho dele falava, vamos ver se vocês vão se seduzir pelo discurso do centrão, não sei o que lá, tá? Pra todo mundo que tá acompanhando o cenário brasileiro, sabe que o discurso dele mudou um pouco, né? Agora ele tá falando que ele sempre foi do centrão, vocês votaram num cara do centrão, etc, etc, né? A questão foi, o Bolsonaro, ele teve um primeiro ano bastante combativo, se recusando a fazer uma coisa que o presidencialismo de coalizão do Brasil faz muito, que é dar cargos políticos pros ministérios. Então, para ter uma base no Congresso, os presidentes davam ministérios para partidos que compunham essa base. O Bolsonaro não estava fazendo isso. O Bolsonaro estava dando ministérios para pessoas que eram fiéis a ele. E aí, qual que foi a questão? Ele rompendo com essa lógica, quando ele começou a ser denunciado por rachadinha, os filhos dele começaram a ser denunciados, quando ele começou a empilhar pedidos de impeachment, ele precisava de uma maneira do Congresso não foder com ele. E aí é que surge isso. O Bolsonaro permite
que o parlamento controle o orçamento dos ministérios, porque aí ele pode continuar não indicando esses ministérios que são desse presidencialismo de coalizão, mas transferindo isso tudo para construir base no parlamento. Então, a questão é, o Bolsonaro ele perdeu nas duas, porque ele transferiu esse poder para o parlamento e, conforme foi se empilhando cada vez mais pedidos de impeachment, o Bolsonaro também foi forçado a dar cargos para o Centrão. Lembrando que o ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, é do PP. Então, assim, ele perdeu as duas coisas, tá? O Bolsonaro virou refém tanto no ministério quanto no parlamento. Isso tudo porque a prioridade do Bolsonaro é blindar a si própria e a família. Porque o Bolsonaro vem de uma família de criminosos. E isso tudo estourou na mão dele, sabe? O Congresso usa isso pra manipular o Bolsonaro como quiser. Então, só pra vocês terem uma ideia, entre 2020 e 2022 são 44 bilhões empenhados pro orçamento, tá? 44 bilhões empenhados. Isso faz com que o mensalão, que no total foram 100 milhões, pareça troco de pão. É um esquema, assim, que não tem precedentes. Esse valor é impensável, sabe? Nunca o Congresso conseguiu controlar tanto orçamento com tão pouca transparência. E aí, primeiro fator. O Bolsonaro vive dizendo que mesmo que o orçamento secreto seja um problema, porque vira e mexe ele fala que não é um problema, mas ele acaba admitindo que é um problema, ele tropeça nas próprias palavras, né? Porque não dá pra dizer que não é. Ele fala, eu vetei e derrubaram o veto. Então, vamos investigar isso? Matéria do Estadão aqui. Júlia Afonso. Eu desvetei, diz Bolsonaro, sobre ter recuado de veto ao orçamento secreto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, dia 10, que desconhece ter desvetado o orçamento secreto. Revelado em série de reportagens do Estadão, o orçamento secreto foi gestado dentro do Palácio do Planalto, no gabinete do então ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. A primeira tentativa de viabilizar o orçamento secreto foi realmente do Congresso e Bolsonaro realmente vetou. O presidente, porém, recuou do próprio veto logo depois e encaminhou para análise dos parlamentares em dezembro de 2019. O texto que criou o orçamento secreto. O projeto é assinado por Bolsonaro e a exposição de motivos que o justifica leva à assinatura do general Ramos. Todo esse processo está documentado. Bolsonaro esteve em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, na manhã dessa segunda. Ao ser questionado pelo Estadão sobre ter recuado do veto, Bolsonaro respondeu, abre aspas, por favor, você não aprendeu o orçamento secreto ainda, não é, meu? Disse, pelo amor de Deus, para com isso. Orçamento secreto é uma decisão do legislativo que eu vetei e depois derrubaram o veto. Quem recuou do veto? Ah, eu desvetei? Desconheço desvetar. E aqui tem uma imagem da assinatura do presidente Jair Bolsonaro no projeto que fixou as emendas do orçamento secreto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na época, Ramos era o responsável por fazer a ponte entre o governo e o Congresso. Na prática, Bolsonaro abriu mão de decidir o que fazer com o dinheiro público em troca de apoio no legislativo e de preservar seu mandato de pedido de impeachment. Então, o que ele fez? Ele permitiu que se tirasse o orçamento dos ministérios para botar na mão do Congresso através de emendas que não são rastreáveis para não ser impeachmentado. Então, essa coisa de que ele derrubou o veto é uma meia-verdade. Derrubou o primeiro? Sim, mas ele permitiu a segunda iteração. E tem a assinatura dele no projeto que fixou as emendas do orçamento. Tá escrito desse jeito aqui, né? E aí, qual que é o problema do orçamento secreto, né? O primeiro problema, acho que vocês já sabem, né? Porque a gente tem falado disso muitas vezes. Corrupção. O primeiro problema do orçamento secreto é corrupção. É corrupção, né? Que tipo de corrupção? Ora, não se sabe de onde veio, não se sabe para onde foi, não se sabe sequer se foi, e não se sabe para que foi, né? O primeiro caso que estourou do orçamento secreto, a gente falou no dia. Que é esse caso aqui, ó. Que foi o tratoraço. Vocês lembram disso, gente? O primeiro caso que explodiu a respeito de desvio usando o orçamento secreto foi o tratoraço. Entenda o suposto orçamento secreto de Bolsonaro, que deverá ser investigado pelo TCU. Thaís Carrança na BBC News, que tá aqui na UOL, né?
Trata-se de um escândalo que sugere, a investigação vai poder provar isso ou não, a compra explícita de apoio político. Pode ser caracterizado também como uma espécie de mensalão disfarçado de emendas parlamentares. É um mensalão multiplicado por 600, né? Por 400, sei lá, por sei lá quantas vezes. São essas duras palavras usadas por Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, para definir o esquema de um suposto orçamento paralelo do governo Jair Bolsonaro, revelado pelo jornal O Estado de São Paulo no domingo. Isso aqui é de 2021, gente. Por isso que eles estão falando nesses termos. Agora o termo orçamento secreto já é corrente, né? Segundo o jornal, o esquema envolveu destinação de 3 bilhões em emendas do orçamento federal a alguns parlamentares escolhidos que puderam definir onde seriam aplicados esses recursos. Ainda conforme o Estadão, parte significativa dessa verba teria sido destinada à compra de tratores e outros maquinários a preços superfaturados. Além disso, a destinação de recursos aconteceu em dezembro de 2020, pouco antes das eleições que escolheram os novos presidentes da Câmara e do Senado no início de fevereiro. Isso sugere, segundo analistas, que a disponibilização do dinheiro pode ter sido uma forma do governo influenciar o voto dos parlamentares no pleito. Daí a analogia de Castelo Branco com o escândalo do mensalão, revelado em 2005 durante o primeiro governo do Lula, que envolveu repasses de recursos a parlamentares em troca de apoio político. O governo federal e os parlamentares citados negam irregularidades. Na segunda-feira, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, solicitou que o tribunal investigue o caso. Então, esse foi o primeiro caso de superfaturamento, né, de compras superfaturadas envolvendo o orçamento secreto. Só que tem um outro caso que tá repercutindo mais e que já gerou prisão, que é esse aqui, ó, que tem essa matéria muito boa da Piauí, inclusive, que é a farra ilimitada do Breno Pires, que fez uma investigação muito boa a respeito de como o orçamento secreto estava sendo usado para desvio no Maranhão, principalmente no SUS do Maranhão. Depois dos tratores e das escolas fake, o orçamento secreto patrocina um festival de fraudes no SUS. Então vamos lá, ó. Eu vou dar uma pulada aqui para ir direto ao ponto. Aqui, ó, esse trecho. O desamparo da família não é uma exceção no interior do Maranhão, o estado mais pobre do Brasil. Mas um dado chama atenção. No ano passado, Bela Vista recebeu 5,5 milhões de reais em verbas de emendas parlamentares para pagar exames e consultas com profissionais especializados. Gastos que fazem parte da chamada atenção de média e alta complexidade, ou MAC, no jargão da saúde. É bastante dinheiro. É mais do que receberam as secretarias de saúde de 11 capitais, entre elas Florianópolis, Natal, Vitória, Belém e Manaus. Considerando que Bela Vista tem apenas 11,3 mil habitantes, os 5,5 milhões resultam numa média de R$ 490 reais per capita, quantia muito superior à média nacional de R$ 20 reais por habitante. Há 2 meses, a Piauí começou a investigar o caso de Bela Vista para entender o porquê a cidade recebia tanto dinheiro e o sistema de saúde não apresentava melhora significativa. Examinando as planilhas com os valores destinados à cidade pelo orçamento da União, a revista identificou que Bela Vista, mais uma vez, não é uma exceção. Outras cidades receberam verbas per capita até mais altas no ano passado. No município de Afonso Cunha, por exemplo, o valor per capita passou de R$ 520 reais. Igarapé Grande levou a medalha de ouro, R$ 590 reais por habitante. Nenhuma outra cidade do Brasil, entre capitais ou interior, conseguiu tanto dinheiro per capita. Numa coincidência rara, todas essas cidades com altos valores per capita ficam no Maranhão, estado que concentra pouco mais de 3% da população brasileira. Dos 10 municípios recordistas, 9 são maranhenses. O estranho no ninho é Barretos, em São Paulo, onde parte do dinheiro vai para o Hospital de Amor, o antigo Hospital do Câncer, uma das instituições filantrópicas mais conhecidas do país. Entre as 30 cidades brasileiras mais bem aquinhoadas por habitante, o Maranhão emplaca 23. Mais notável ainda é que a fatia do Maranhão nas verbas de saúde vem crescendo em ritmo acelerado. Em 2020, o estado ficou em 7º lugar no ranking nacional. No ano passado, subiu para a 5ª posição, atrás apenas de estados maiores: Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora contabilizadas as liberações feitas até o mês de junho, Maranhão está no topo. Então, gente, isso aqui é um dossiê gigante que o Breno Pires fez a respeito de como o orçamento secreto está sendo usado para desviar dinheiro através de pseudo-procedimentos de alta e média complexidade no Maranhão, tá? E, gente, isso são 2 ou 3 casos, tá? Tem inúmeros casos. A gente nem tem como saber, porque é muito difícil rastrear essa bodega. Muito difícil de rastrear essa bodega. Então eu só tô dando exemplos de corrupção aqui, tá? Só que a corrupção não é o único problema. A corrupção não é o único problema.
E aí que a gente entra nas eleições. Então, gente, muita gente ficou chocado com os resultados das eleições, tá? Com como, depois de tudo que aconteceu, ainda se vota tanto na direita. Como a direita conseguiu ganhar tanto espaço. Então, eu acho que vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Breno Pires de novo. Centrão colhe os votos do orçamento secreto. Bolada de 6 bilhões em emendas de relator beneficiou pelo menos 140 deputados reeleitos pelo bloco da direita aliado a Bolsonaro na Câmara. Gente, lembra que eu falei que o orçamento secreto é utilizado para esses parlamentares destinarem recursos sem nenhuma transparência para os seus redutos eleitorais? Eu não preciso dizer para vocês que no que diz respeito à nossa Câmara, os partidos beneficiados não são a esquerda, né? Não tinha como ser diferente, tá, gente? Não é surpresa a extrema-direita e a direita ou ganharem a eleição ou ganharem mais espaço ainda, porque tem uma quantidade obscena de dinheiro sendo despejado para que isso aconteça, tá? É impossível a gente conseguir competir com isso em pé de igualdade. Então, por isso que eu disse no começo da live que seria surpreendente se fosse diferente. Se depois dessa bolada que eles despenderam para fazer essas campanhas, mesmo assim a direita tivesse perdido. Isso seria surpreendente. O Congresso que emerge das urnas com perfil mais à direita não se explica apenas pela nova onda do bolsonarismo. É também resultado da colheita do orçamento secreto. Para chegar à expressiva marca de 257 deputados, os principais partidos do Centrão, PL, Republicanos, PTB, União Brasil, PSC, PP e Patriota, contaram com mais de 6,2 bilhões de reais de recursos das emendas de relator. Uma bolada que ajudou a garantir a reeleição de pelo menos 140 parlamentares, mostra um levantamento exclusivo da Piauí. Esse valor é superior aos 5,7 bilhões de recurso do fundo eleitoral distribuído entre todos os partidos. Só no PL de Bolsonaro, 60 deputados reeleitos puderam destinar às suas bases 1,6 bilhão vindos das emendas de relator. Indo além do Centrão, o orçamento secreto também ajudou na reeleição de 58 deputados de partidos como MDB, PSD, PSDB e Podemos, que são independentes, mas na prática atuam mais como situação do que como oposição a Bolsonaro na Câmara. Principal instrumento de toma lá da cá do Congresso, o orçamento secreto foi inaugurado pelo Planalto em 2020 para delegar o controle de verbas federais a deputados e senadores em troca de apoio em votações. Na comparação entre verbas recebidas de emendas de relator e votos conquistados, o voto mais caro do Brasil foi o do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, 7,7 mil reais. Ele, que teve à disposição 153 milhões de reais de emenda RP9, foi reeleito com 19.881 votos. A média nacional foi de 255 reais por voto, considerando a distribuição de 9,3 bilhões para deputados reeleitos e um total de 36,4 milhões de votos por eles recebidos. Novamente, matéria bastante detalhada, e aqui tem a relação toda, né? Caso vocês queiram investigar. Mas meu ponto aqui é: o orçamento secreto foi uma maneira do Bolsonaro conseguir apoio do Congresso, foi parte da resistência do Bolsonaro de colocar ministros, como historicamente era feito no Brasil, que eram de partidos aliados para conseguir maioria no Congresso, tá? Foi uma maneira do Bolsonaro se blindar de um impeachment, e isso tem duas consequências: corrupção desvairada, desenfreada e compra de votos e apoio político em redutos eleitorais. Beleza? Esse é o panorama do orçamento secreto. Ficou alguma coisa não compreendida? Como que eles fazem isso e saem tranquilos disso? Democracia burguesa. Não entendi bem a parte dos ministérios? Tá, é assim. No presidencialismo de coalizão brasileiro, o presidente precisa conseguir maioria no Congresso para aprovar os seus projetos, correto? Como que se historicamente conseguia parte dessa maioria? Apontando pros ministérios, que é encargo do presidente da República, ministros que são dos partidos que você quer construir maioria. Então, por exemplo, o Partido Progressista, o PP, tem uma base de parlamentares na Câmara. Você precisa conseguir articular as votações com o Partido Progressista. Então você concede um ministério para um ministro do PP para conseguir esse apoio. Esse ministro do PP começa a controlar um orçamento, porque ele é ministro, e é assim que se constrói esse apoio. O que o Bolsonaro fez? No primeiro ano de governo dele, ele se recusou a fazer isso. Ele deu só apoio... ele deu só ministérios... ele deu só ministérios para pessoas que eram fiéis a ele, tá? E aí, o que aconteceu? Ele começou a perder o apoio da Câmara e o apoio do Senado.
Conforme foram surgindo as denúncias de corrupção por parte do Bolsonaro e os pedidos de impeachment começaram a se empilhar, ele começou a desesperadamente precisar de apoio na Câmara. E aí o que aconteceu? Aprovando o orçamento para 2020, se transferiu o orçamento que era do Ministério para o Congresso. Então, no lugar de apontar um ministro de um partido para esse ministro desse partido controlar o orçamento, o próprio Congresso controla o orçamento. Então é por isso que se diz que, na verdade, o presidente do Brasil de fato é o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Porque eles controlam uma quantidade obscena de dinheiro. Eles controlam a maior parte do orçamento. Então, novamente, por isso que o Lula vive dizendo que o Bolsonaro não manda mais nada. Ele é refém do Congresso. E aí a questão é, mesmo assim, o Bolsonaro foi forçado por circunstância a dar ministérios para integrantes do chamado Centrão, né? O mais importante de todos, que é o da Casa Civil, é do Ciro Nogueira, que é o cara que já chamou o Bolsonaro de fascista, inclusive. E aí, prestem atenção numa coisa. Boa parte da direita que rompeu com o Bolsonaro, por exemplo, os Weintraub, romperam com o Bolsonaro porque o Bolsonaro, entre aspas, se dobrou ao Centrão. Foi no momento que o Bolsonaro precisou do apoio do Centrão que essas pessoas que são dessa, digamos, dessa direita mais terraplanista, sabe? Dessa direita chapéu de alumínio olavista, que essa galera rompeu com o Bolsonaro e que fala que no Brasil não existe direita. Então, vocês entendem? Por isso que os Weintraub estão rompidos com o Bolsonaro. Porque agora, pra eles, o Bolsonaro é tchutchuca do Centrão, sabe? O Bolsonaro é pipi mole, como diz o Weintraub, né? Tem o vídeo cringe dos Weintraub falando assim, o ano é 2060, o Felipe Neto é ministro da Cultura, né? Tá, como é que eu faço com isso? Você vai se organizar em movimentos sociais ou partidos revolucionários e fazer a luta diária que nós todos fazemos, porque a nossa política correta é feita com o povo e não com a Câmara, não com o Senado, não com os parlamentares. Tá? É isso que a gente vai fazer. Não existe outra saída fora do trabalho de base e do trabalho de massas. O que caracteriza o Centrão? Todos os partidos de direita que não querem se autodenominar como direita.